E aí, gente, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é um desdobramento do último vídeo que eu fiz, que eu falei lá sobre a censura do Curre Museu. Desde que eu fiz esse vídeo até agora, já foram censuradas mais muitas outras coisas. O nosso país está num comportamento galopante, bem assustador, sobre esses movimentos aí sociais que estão acontecendo, não é mesmo? Igual um gatilho, um efeito dominó, parece que abre uma porta para várias outras coisas acontecerem. Já tivemos peças censuradas nesse meio tempo. Também temos o caso de Minas, exposição querendo ser censurada. Além também do Tumblr, Criança Viada, que foi reaberto pelo dono, que tinha fechado há não sei quantos anos atrás. Ele reabriu por conta do que aconteceu lá do Curre Museu. E aí o Tumblr deletou a página dele, o Tumblr deletou o Tumblr dele. É isso. Porque aparentemente recebeu várias denúncias de que era uma página falando sobre pedofilia. Então assim, as coisas estão muito doidas. Mas aí, fazendo um desdobramento desse meu último vídeo, eu vi que muita gente argumentou, não só no vídeo, mas sobre esse assunto, de que um grande problema da exposição é que não tinha faixa etária. E que uma faixa etária resolvia o assunto. Falando sobre a faixa etária, eu achei isso interessante comentar aqui com vocês, discutir, porque eu vou jogar aí uma polêmica na mesa, vamos jogar uma polêmica na mesa, vou até mais pra frente, peraí. Já prevejo aí muita gente discordando de mim, mas não tem problema, aliás, eu acho isso divertidíssimo, eu acho super gostoso. Afinal de contas, o legal é a gente conversar e discutir, não é mesmo? A questão é que eu acho que faixa etária é uma coisa realmente desnecessária. Talvez eu esteja sendo um pouco radical. É óbvio que em qualquer regra existem exceções, então uma coisa ou outra, uma faixa etária é necessária, mas no geral eu acho que isso não é uma coisa legal, eu vou explicar o porquê. Assim como qualquer tipo de censura é algo burro. Eu acho que censura é uma coisa burra, e eu vou dar o argumento disso. Bem, vamos lá. Para explicar esse meu argumento, eu vou pegar aqui duas musiquinhas que fizeram parte da minha infância, que eu já escutei bastante e inclusive cantei. Pau que nasce torto nunca se endireita, a menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Domingo ela não vai, domingo ela não vai. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Vamos prestar atenção agora nessa parte aqui que eu acho que é a mais importante. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo. Aí você fala, mas isso aí é ambíguo, pode ter dois sentidos. Então vamos ver como é que continua. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Depois de 9 meses, você vê o resultado, segura o tchan. Ferro na boneca, pedraço na vidraça. Tudo que eu tenho eu conquistei na raça. Eu não sou simpático a ninguém. Hoje eu vou de limusine, mas eu já andei de trem. Fui pesquisar o que é ferro na boneca, porque é uma expressão que eu não tô muito familiarizado. E aí, pesquisando isso na internet, eu consegui descobrir que essa expressão significa ato de atolar sem dó o na vulva vaginal. Mas então, Balbergô, justamente essas músicas tinham letras horríveis que criança nenhuma poderia escutar. Bem, o meu ponto é exatamente esse. Eu não só escutei, como eu cantei muitas vezes essas duas músicas e eu peguei gêneros musicais bem distintos só pra fazer aqui esse panorama. Eu era uma criança, eu tava cantando a música por conta da harmonia, eu não tinha isso na minha cabeça. A mesma coisa do Charlie Brown, que eu acabei de descobrir o que era expressão, até hoje eu não sabia. E com certeza quando eu escutava, eu era adolescente, eu não tinha a mínima ideia que ele estava falando isso. Entende que eu não tinha ideia mesmo? Eu gostava dessas duas músicas porque não só um monte de gente escutava, como também a harmonia era legal. E eu gostava de escutar elas, de cantar elas e de dançar elas também. Era isso, ponto final. Mas então você está defendendo essas pautas, Balbergô? Você acha que as músicas estão certas? Não, por favor, não, elas estão erradas, elas não são legais, não são bacanas e talvez hoje em dia, se elas fossem lançadas, elas seriam duramente criticadas, com certeza, embora Meu Pau Te Ama não foi. Mas enfim, não é essa a questão. A questão que eu estou querendo mostrar aqui é que como eu era uma criança, eu não sabia que a música tinha também esse lado. Esse argumento de que a criança não pode ir numa exposição, não pode ver tal filme, não pode fazer nada disso, eu acho ele bem furado, porque a criança ela só vai compreender algo que está já no mundo dela. Algo que ela consegue entender. Uma coisa que não faz parte do mundo dela, ela não vai conseguir compreender. Já você, adulto ou adolescente, aí sim vai entender as outras camadas daquilo que você está apreciando, que você está observando. Vai entender se tem maldade, vai entender se tem alguma coisa subliminar ali. Beleza, Balbergô, a criança não vai entender, mas eu acho então, inclusive por conta disso, que ela tem que ter uma idade mínima para escutar, apreciar, assistir aquilo, que tem que ter uma faixa etária justamente por conta disso. Ok, então vamos lá. Eu acho que maturidade
maturidade não tem fórmula. A criança ela fez 12 anos e aí ela passa a entender tudo que os 12 anos lhe competem. Eu acho que isso não existe. Você pode ter 16 anos e não entender coisas, 12 anos não entender coisas, 40 e poucos anos não entender coisas. Nós temos aí os nossos políticos que não entendem um monte de coisas e com certeza eles não são maduros. Isso é um ponto. Outro ponto é, tudo que é proibido fica muito mais interessante. Na minha infância foi assim, na infância do meu pai foi assim, na infância dos meus netos provavelmente será assim. A criança que de repente ficou lendo sobre a exposição do Queer Museu, ela vai ver todas as obras e ela vai tirar as conclusões sozinha. E aí talvez ela inclusive tire conclusões erradas. Vou contar uma historinha minha aqui pra vocês. A minha mãe é fumante, ela fumava cigarro desde os 14 anos. Ela fuma até hoje, ela já parou, agora não sei mais se ela tá fumando, se ela não tá. E aí eu com mais ou menos lá pros meus 10 anos, alguma coisa perto disso, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, fui pra ela e falei, mãe, cigarro, não sei o que, por que você fuma? Ela me explicou que ela começou a fumar muito cedo e perguntou se eu queria experimentar. E eu achei isso, assim, muito doido. Caraca, minha mãe tá me oferecendo cigarro. Caramba, eu fiquei tipo, como assim você tá me oferecendo um cigarro pra fumar? Olha a minha idade, como assim? E ela falou, filho, se você for fumar, você vai fumar. Você vai fumar sozinho, escondido. Eu prefiro que você experimente aqui, veja se você acha ruim ou não. Porque se você quiser fumar, você vai fumar de qualquer jeito, não vai ser eu que vou te impedir. E assim, eu achei isso tão doido, e tão tipo, uau, que fantástico, que acabou que eu nunca quis fumar. Fui experimentar cigarro, assim, muito tempo depois, lá pros meus 13 anos, tô brincando, não. Lá pros meus 20 e poucos anos, 19 anos, não sei, e achei horrível, odiei. Mas assim, a questão é que ela estava completamente certa. Se ela fosse falar que era proibido, eu provavelmente ia achar muito mais interessante, inclusive quando a gente é adolescente, que a gente está nessa idade de subversão, de ir contra os pais, ir contra o mundo, não é? A gente está nessa idade, normalmente, a gente acha que está tudo errado, a gente quer se revoltar, a gente fica revoltado. Então, quando a gente está revoltado, a gente gosta de fazer as coisas que estão erradas, que são proibidas. O que eu acho que no mundo de hoje está maravilhoso, é ótimo, porque o que está certo está tudo errado. Então, se você faz o que está errado no hoje, que é o certo, que não é o certo, você está fazendo o certo estando errado. Agora, existem muitas pessoas que acabam fumando porque é proibido, porque os colegas fumam, e aí você nem gosta daquilo, só que você começa a usar porque existe uma pressão social para você usar aquela coisa. E aí daqui a pouco você já se encontra usando e passa a gostar, mas que antes você nunca iria procurar. Então você acaba entrando num vício sem você querer fazer tal coisa. É muito doido, né? Porque assim, é conversa com o filho, é você bater um papo, é você ser amigo do seu filho. Só que isso dá um trabalho desgraçado, eu vou contar pra vocês, assim, eu não sou pai, mas eu sei que é muito mais fácil você ir lá e proibir, falar que não pode. Aí a criança pergunta por quê e você fala, não pode, tá errado, é ilegal, tá contra as leis. E aí você não dá explicação nenhuma do que você conversar, dialogar, né, argumentar, e a criança rebate seu argumento, aí você de repente não tem argumento, aí a criança de repente te convence, vai fazer um negócio errado. É difícil, é super difícil, mas não quer dizer que é errado, pelo contrário. Então, assim, o ponto é esse. Eu não sei se vocês vão concordar, discordar, de repente eu posso estar falando uma coisa que, de fato, posso estar equivocado, então escrevam aqui embaixo que, de repente, eu mudo de ideia mesmo. Por favor, não escreva aquele comentário ignorante simplesmente para provar o seu ponto, do tipo, mas se censura nenhuma existisse, então as pessoas podem sair matando as outras porque não vai ter problema, porque viveríamos numa anarquia e aí você pode assassinar as pessoas porque não tem problema nenhum, porque não existem leis. Não é disso que eu tô falando, por favor, né? Por favor, não tente provar o seu argumento falando uma coisa completamente nada a ver do que eu tô dizendo aqui. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, tem outros vídeos bem legais, bem diferentes, alguns parecidos falando sobre polêmicas, alguns falando sobre coisas completamente nada a ver. Enfim, dá uma olhada aqui, vai vir outras sugestões para vocês assistirem. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Se você já está inscrito, convida algum amiguinho para me conhecer. Então é isso. Beijo, tchau, tchau.